Eu quero falar a respeito das pessoas que têm projetos que elas criaram toda uma expectativa, projetos inacabados, projetos que elas começaram e que tiveram que parar. Assim também como uma empresa que várias pessoas iniciaram, cuidaram, lutaram, guerrearam, fizeram de tudo para manter aquela empresa aberta. Até mesmo doar tudo que elas tinham para segurar aquela empresa aberta. Mas elas tiveram que abortar. Ou seja, elas tiveram que parar, tiveram que fechar as portas. Eu quero falar também daquelas pessoas que têm as suas missões, pessoas que precisam abortar as suas missões. E pessoas que muitas vezes têm condições de levar aquilo ali para frente, mas que elas precisam ser obedientes. Que muitas vezes, através da palavra de Deus, Deus fala com elas: olha, aborta essa missão. Agora não é a hora, agora não é o momento. Assim como aconteceu com Jesus Cristo, a Bíblia deixa bem claro, ela nos retrata isso em várias passagens. Eu vou dar um exemplo, um dos inúmeros exemplos que temos. Jesus Cristo, várias vezes, ele fez milagres. Ele foi o autor dos milagres, mas ele tinha que sair dali fugido. Muitas vezes ele fez um milagre e se escondeu. Ele não pôde dizer que ele tinha operado aquele milagre ali. Muitas vezes ele teve que se retirar como se fosse um bandido, sendo que ele era o Filho de Deus. E tudo isso para quê? Porque ele veio para salvar o mundo, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para trazer a palavra de Deus para o mundo. Mas muitas vezes ele teve que se fechar. Ele teve que agir como se não fosse o Filho de Deus como ele era. Ele teve humildade. Muitas vezes ele se humilhou diante de várias situações. Muitas vezes ele teve que se esconder, ele teve que se retirar, ele teve que se ausentar, ele teve que se calar quando ele deveria falar. E aí me remete essa lembrança da palavra aborto, abortar. Só que no caso dele, ele teve que passar por isso, mas lá na frente ele foi recompensado por isso, porque lá na frente ele foi glorificado. E o nome de Jesus Cristo é glorificado, pois ele é o nosso Jesus Cristo, Salvador, o nosso Senhor, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, o mais importante é que Jesus Cristo, muitas vezes, ele teve que abortar, ele teve que se retirar, ele teve que se calar. Mas depois veio a vitória. Muitas pessoas que não têm a visão espiritual não entendem por que ele teve que se calar. Muitas disseram, mas se ele era o Filho de Deus, por que ele não reagiu? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Porque ele era o Filho de Deus que foi enviado pelo seu Pai para cumprir a sua missão aqui na terra. E por isso Jesus Cristo saiu vitorioso. Porque ele nos livrou de todos os nossos pecados. Ele salvou o mundo daquele pecado lá de Adão e Eva. Inclusive, tem uma passagem bíblica que é muito linda, que eu gostaria de ressaltar aqui agora. Está escrito lá em João 16, no verso 7, está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vô-lo-ei. Ou seja, ele está se referindo ao Espírito Santo. Ele sabia que se ele quisesse ficar, ele poderia até ficar. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele tinha escolhas.
mas ele não fazia. Por quê? Porque ele era obediente ao seu pai. Ele veio para a terra designado para cumprir uma missão, e ele cumpriu muito bem a missão dele. Inclusive, quando ele fala com seus discípulos antes de ser crucificado, quando ele orienta os seus discípulos, quando ele tenta abrir espiritualmente a visão dos seus discípulos para eles entenderem o que iria acontecer, quando ele prepara os seus discípulos para a morte dele, naquela cruz, ele até diz assim, lá em João, no capítulo 14, no verso 18, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele deixa bem claro que ele não os deixaria órfãos. Ele tenta tranquilizar os seus discípulos, porque para o mundo é como se fosse uma derrota, mas para aqueles que estavam preparados espiritualmente, que naquele caso eram os seus discípulos, ele estava morrendo para deixar o Espírito Santo Consolador para nós, mas ele seria ressuscitado ao terceiro dia. E ele iria para o lado do seu Pai, que era Deus. Gente, essa palavra é muito forte. Por que hoje eu estou falando sobre o aborto? Porque existem vários tipos de abortos. E o aborto, sim, ele nos remete a uma sensação, muitas vezes, de fracasso, de algo que a gente começou e não conseguiu terminar. Não importa qual tenha sido a sua situação, pode ter sido um filho de uma gestação que não se desenvolveu, pode ter sido algum ente querido seu que você viu lutar num leito de um hospital, que você lutou por ele e você fez o que você pôde. Aí quando você pensou que ele estivesse melhorando, que ele voltaria para casa, ele não resistiu. Até nisso a gente tem que pensar, porque a sensação é muito triste, ela é muito dolorosa. Ela nos faz pensar que somos fracassados, que não conseguimos terminar, que fomos incapazes de terminar algo, de concluir algo que a gente começou. Mas eu estou aqui para falar hoje para vocês, até mesmo por experiência própria, porque aconteceu comigo. Não somente na questão de aborto, de uma gestação que não se desenvolveu por falta de batimento cardíaco, mas também por uma questão de luto, uma questão que houve muitas lutas, mas que no final a gente teve uma grande perda. Muitas vezes eu e a minha família, nós nos sentimos fracassados, derrotados, como se a gente não tivesse conseguido cumprir a nossa missão. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês que se vocês estiverem tristes, decepcionados, fracos, tanto física como espiritualmente e emocionalmente, para que vocês não desistam, para que vocês não desanimem. Porque muitas vezes Deus ele nos deixa passar por desertos para que a gente se prepare, para que a gente se fortaleça. Muitas vezes Deus ele pega um vaso quebrado e ele reconstrói, ele refaz, mas ele faz daquilo ali um vaso novo. Por quê? Porque Deus ele quer o melhor para nós. Deus ele é conhecedor do nosso futuro. Ele sabe o que lá na frente não vai dar certo, o que nos traria, o que nos geraria muitos sofrimentos futuros. Então, muitas vezes, Deus ele quer nos fortalecer, Ele quer que sejamos mais humildes, Ele quer que a gente se aproxime mais dEle, mas muitas vezes Ele nos dá livramentos, Ele está nos livrando de sofrimentos futuros. Pode ser até um relacionamento. Às vezes aquela pessoa ela gerou tanta expectativa diante de um relacionamento, namorou ali tantos anos, pensou, nossa, eu vou casar, eu vou construir família, e aí de repente tudo acaba. Pode ser um casamento que mal começou e já terminou.
A pessoa se sente decepcionada. Muitos desistem de lutar, não querem lutar pelo seu casamento. E outros, eles se sentem derrotados, eles se sentem largados, entristecidos, fracos, frágeis. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês que vocês não são derrotados, porque nós temos um Deus que nos abraça, que nos protege, que nos livra, que nos liberta de todo e qualquer tipo de mal e de situações difíceis, delicadas e dolorosas. Nós temos o Espírito Santo Consolador para nos consolar em todos os momentos. Nós temos Jesus Cristo que ressuscitou e Ele deixou bem claro que tudo que a gente pedir em Teu nome nos será concedido. Mas nós precisamos saber que nos será concedido de acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, Ele fez uma oração. Ele disse: Pai, passe de mim este cálice. Mas depois, rapidamente, Ele muda de ideia e fala: que seja feita a tua vontade. Isso é algo que a gente, sempre que ora o Pai Nosso, a gente fala, né? Pai, que seja feita a sua vontade. Então, pessoal, eu estou aqui hoje para falar isso para vocês, para que vocês não desistam. Se você tentou ter um filho e a gestação não foi para frente, você poderá ter outro filho. Se você passou tantos anos fazendo um tratamento e não deu certo, ore a Deus, busque a Deus, porque se for da vontade dele, Ele vai abrir as portas para você. Se for para o seu bem, Ele vai te ajudar. Não desista de colocar o seu joelho no chão, porque Deus não rejeita a oração. Se a sua empresa não foi para frente, se a sua empresa não deu certo, Deus vai te dar condições de abrir uma nova empresa, ou então Ele vai te dar outras oportunidades, outras portas abrirão para você. Se você ainda não conseguiu o emprego dos seus sonhos, se você teve que largar a faculdade, ou porque você não teve condições de pagar agora mais aquela faculdade que você tanto gostava de fazer, se você teve que trancar a faculdade, não tem problema, Deus vai te dar condições de você fazer uma faculdade melhor. Se você teve que abandonar o seu emprego por algum motivo, ou seu país de nacionalidade, se você teve que deixar a sua casa por um motivo, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Você não está sozinho, não desista. Se você se sente abandonado por um casamento que fracassou, não se entristeça. Deus vai te abrir as portas para um novo relacionamento. Ou então Ele vai restaurar o seu casamento, se aquela for a pessoa adequada para você, que Deus quer que esteja do seu lado. Não desista jamais. Deus é conosco. Inclusive tem uma palavra que eu quero deixar aqui para vocês também, muito forte. Também está em João, no capítulo 16, no versículo, deixa eu olhar aqui. No capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo que disse isso. Gente, o nosso maior exemplo é Cristo. Ele é filho de Deus, Ele passou por tantos momentos difíceis e Ele venceu o mundo. Deus, Ele não nos desampara, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Então vamos ter bom ânimo, não vamos desistir. Vamos usar essa palavra abortar, aborto, de uma outra forma. Agora, repitam comigo, agora eu abortei, porque Deus
está fazendo livramentos em minha vida, mas o meu Redentor vive e reina para sempre. Eu terei bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Eu também vencerei as aflições, pois eu creio que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Salvador do mundo, o Reconciliador, o Cordeiro de Deus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus, graças a Deus. Pessoal, o meu nome é Luzia Alves Castelo Branco, do canal do YouTube chamado Compromisso com Deus e da página do Facebook também chamada Compromisso com Deus. Hoje eu compartilho com vocês essa mensagem de fé e peço que vocês curtam a minha página, curtam o meu canal do YouTube, se inscrevam no meu canal e que vocês compartilhem essa mensagem com outras pessoas. Vamos disseminar a palavra de Deus. Amém? Eu peço que Deus leve o consolo para cada um de vocês, assim como Deus tem me consolado através do Espírito Santo. Porque nós sabemos que nós temos o Consolador. Nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós sabemos que Deus ele nos ama muito, que nós somos joias raras e preciosas para Ele. Mas nós temos que entender que nós vamos passar em algum momento de nossas vidas por algumas provações, por alguns desertos, mas que Deus, ele não tira a sua mão. Ele nos abraça, ele nos protege, ele nos liberta, ele nos dá livramentos, ele nos consola, ele está sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.